Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão, a segunda edição dessa quinta-feira. E bom, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, né? A gente vai repercutir ainda o que aconteceu no jogo de ontem, né? Os erros gravíssimos de arbitragem contra o Vasco. E também uma notícia que é off Vasco, mas que eu acho que é muito interessante, né? E influencia diretamente e mostra como as coisas funcionam no futebol brasileiro, como as coisas funcionam com quem questiona a arbitragem, né? Enfim, por isso que a maioria dos jornalistas da imprensa se calam com os absurdos, né, de arbitragem que a gente vê no futebol brasileiro. Porque quem questiona acaba sendo demitido, foi isso que aconteceu hoje, né? A Rede Globo demitiu um jornalista que no meio da semana fez duras críticas ao VAR, aos comentaristas de arbitragem, né? Enfim, vou explicar essa treta aqui durante o vídeo. Antes da vinheta rodar, eu conto com o seu like, que é muito importante, e conto também com a sua inscrição aqui no canal. Tamo junto? Rodou a vinheta. Então bora lá galera, começando mais um vídeo, ainda bastante chateado, é claro, com o que aconteceu ontem, os lances que o Vasco foi prejudicado. Mais uma vez reitero, né, o favorito era o São Paulo tem um time melhor que o do Vasco, muito provavelmente o São Paulo passaria de fase, mesmo se a arbitragem fosse correta, mas é duro, né, é duro ver essa quantidade de erros que acontecem contra o Vasco e a gente grita, a gente reclama, a gente fala. A gente até vê o Vasco também se manifestando, reclamando, mas nada muda, né? O Vasco é prejudicado hoje, vai ser prejudicado na semana que vem e assim vai por diante. Sempre foi assim, né? O Vasco sempre foi perseguido pela arbitragem depois da entrada do VAR no futebol brasileiro, que era uma grande esperança de nós vascaínos, né? Que fomos ali sempre muito prejudicados pela arbitragem. A gente pensava, não, quando tiver árbitro de vídeo, não vai ter como isso acontecer mais, né? Vai acabar com isso. Mas foi justamente o contrário, né? Agora é ainda pior. Agora eles escolhem como querem prejudicar o Vasco, né? Escolhem o que querem marcar, escolhem o que não querem marcar. Enfim, é uma situação realmente bastante triste. Eu acho que já passa até de revolta para ser triste. E hoje uma coisa me chamou muita atenção, uma notícia que até é off Vasco, mas que me chamou muita atenção e acho que mostra, né, como é esse grande esquema, podemos dizer assim, na arbitragem do futebol brasileiro. Ontem, na coletiva, o Alexandre Pássaro até falou sobre os comentaristas de arbitragem, né? Que é uma coisa que só existe no Brasil, tá? Não sei se vocês sabem, mas comentarista de arbitragem é uma jabuticaba, só existe no Brasil. Não tem comentarista de arbitragem na Inglaterra, na Argentina, na Alemanha ou qualquer outro país em transmissão de futebol. Não tem um ex-árbitro para comentar a arbitragem, isso não existe. Só aqui no Brasil. Por isso que aqui no Brasil os árbitros gostam tanto de aparecer, né? Porque eles querem garantir ali o futuro deles depois que parar de apitar, sendo comentarista de arbitragem numa televisão, porque se é um árbitro que faz o seu trabalho ali, passa despercebido, ele não tem holofotes, né? E quem são chamados para ser comentarista de arbitragem na emissora que detém os direitos de transmissão? Geralmente são os árbitros mais conhecidos, que estão sempre aí na mídia, por coisa boa ou coisa ruim. O Gaciba, por exemplo. O Gaciba sempre foi um árbitro que prejudicou grandes times do futebol brasileiro, envolvido aí em grandes erros, grandes polêmicas, depois virou comentarista no Sport TV e agora é chefe da comissão de arbitragem. O Bassols, cara, o Bassols, aquele que tirou o título do Vasco de 2011, virou comentarista uma época da TNT, agora voltou, agora é VAR. Paulo César Oliveira era outro também que estava sempre envolvido em arbitragem controversa, Simon, enfim, sempre os que estão ali com mais holofote, né, depois que termina a sua carreira, eles acabam indo, né, comentar a arbitragem na emissora que detém os direitos de transmissão. Bom, e vocês não se surpreendam, com toda certeza, Ricardo Marques Ribeiro lá na frente, o próprio Daronco, vai todo mundo virar comentarista de arbitragem, todo mundo garante a sua boquinha como comentarista de arbitragem lá no futuro. E uma coisa que a torcida sempre critica, não só a torcida do Vasco, a torcida de todos os clubes sempre critica, é a atuação dessa tal central do apito, né? Também conhecido como central do amigo. Que muita gente já reparou, né? Mas sempre a decisão que falam ali na transmissão, o jogo que está passando, o comentarista de arbitragem fala, não, o VAR chamou, tem que dar isso, tem que dar aquilo.
o árbitro de campo sempre vai no que a central do apito falou, né? Isso acaba gerando uma desconfiança de que os caras estão ali, tem grupo de WhatsApp, se falam, né? O cara vai e manda no WhatsApp ali, ó, na transmissão o Sandro Meirahit falou que é pênalti, ó, na transmissão o Paulo Sérgio Oliveira falou que é gol anulado. E aí, enfim, isso influencia bastante, é claro, né, a decisão. Então, eu acho que deveria de não ter replay na transmissão para a central da apito dar seu pitaco antes do árbitro tomar sua decisão dentro de campo. E isso foi pauta, né, na imprensa durante a semana, não por conta desse jogo do Vasco contra o São Paulo, por conta de outro jogo, São Paulo e Palmeiras, que aconteceu no final de semana. O São Paulo foi muito prejudicado pelo VAR. E o jornalista do Sport TV, o Arnaldo Ribeiro, ele falou, né, desse esquema que existe, que tem grupo de WhatsApp dos comentaristas de arbitragem ali, os ex-árbitros, com atuais árbitros, com o pessoal que fica no VAR, que eles ficam ali trocando informações durante a transmissão. E sabe o que aconteceu, meu amigo? Demitiram o Arnaldo Ribeiro. Vão investigar se existe realmente algum grupo de WhatsApp, alguma coisa? Claro que não, né? É mais fácil mandar o jornalista embora. Isso é também uma espécie de cala-boca, né? Mostra também o poder que a arbitragem, que esses comentaristas de arbitragem têm dentro da emissora que comanda o campeonato, né? Que tem os direitos do campeonato. Quem fala mal, meu amigo, é rua. É rua. Isso acaba inibindo outras pessoas. Aí a gente pensa, pô, caramba, o Vasco foi prejudicado pra cacete. O Fluminense foi prejudicado pra cacete. O Botafogo, o Palmeiras, o Guarani, sei lá das quantas. O time foi prejudicado pra cacete e ninguém fala nada, mano. Ninguém questiona a arbitragem, ninguém pressiona, ninguém fala. Só quem fala são os comentaristas de arbitragem ali passando pano no que o árbitro fez. Por que ninguém questiona? Tá aí, ó. Tá explicado por que ninguém questiona. Quem questiona é demitido. Não pode questionar. Os árbitros são soberanos dentro de campo e fora de campo também. Se falar, é rua. Então, não é todo mundo que vai querer colocar o seu emprego em risco, né, por causa de lance de futebol. Realmente é complicado. Então, vou colocar aqui primeiro o trecho, né, do Arnaldo Ribeiro falando dessa situação dos comentaristas de arbitragem, que passam pano ali para os árbitros e que tem grupo de WhatsApp onde eles decidem ali o que vai ser marcado ou não, e depois eu volto. Então, assim, para você entender a questão do pênalti revertido e o lance final, é o seguinte: o árbitro de VAR hoje era Péricles Bassol. Sabe quem é Péricles Bassol? Sim, era árbitro, conheço ele. É um árbitro péssimo que virou comentarista de arbitragem na TNT, Champions League e tal. Sabe o que ele tem aqui no WhatsApp? O grupo dos comentaristas todos... Claro, isso tá bem... Tá bem claro. Então, o pênalti do Marquinhos, quando o Gustavo Gomes atropela o Marquinhos, não é que não teve contato com o pé. O Gustavo Gomes passa por cima do jogador de São Paulo. O jogador de São Paulo se ajeitando, o cara atropela com aquele tamanhozão todo. E o Luiz Flávio tá de frente pro lance. Esse lance é imperdoável. Tá de frente pro lance, ele vê e dá. E aí, os jogadores do Palmeiras ficam ganhando tempo. O Salvo Espínola, comentarista de arbitragem na transmissão, fala que na visão dele não foi, viu em câmera lenta também. E aí, o Pérez Bassol manda no ouvido do Luiz Flávio, depois de ouvir o Salvio. É assim que funciona. Olha, dá uma olhada aí, porque estão falando, na transmissão já falaram que não foi. É assim que funciona o VAR no Brasil. Ou seja, não tem interpretação do árbitro em campo. É a interpretação da câmera lenta, do cara do VAR, depois de ele ouvir a central do apito. É assim que funciona o VAR brasileiro. Esse lance é um absurdo. E o lance final, convenhamos, num lance que você tem que levar 1000 coisas em consideração, num gol contra, se o Miranda participou da jogada efetivamente, é mais ou menos como aqueles gols anulados no Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Isso é brincadeira. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O VAR no Brasil é uma piada. E o VAR, ele pende para time X ou para time Y. O VAR, ele não conserta erro, ele coloca mais volume no erro. O que aconteceu hoje foi uma vergonha para o futebol. E é isso, né? Após esses comentários que o Arnaldo disse aí no canal de YouTube, ele não disse ao vivo no Sport TV, ele disse num canal de YouTube, o que aconteceu foi o seguinte: os profissionais ex-árbitros que fazem a central do apito reclamaram formalmente com os seus chefes no Esporte da Globo, afirmando que ficaram ofendidos com a fala de Arnaldo Ribeiro e que o que ele disse não fazia sentido. A Globo prometeu que ia analisar o caso e tomar uma providência. A providência tomada foi essa aí, ó. Arnaldo Ribeiro está dispensado, não vai atuar mais
como comentarista do programa Seleção Sport TV. Então é isso aí, né, meu amigo? Tá mais do que escancarado. Quem bater de frente, quem expor, quem questionar, quem levantar uma suspeita, é isso, é rua, não pode. Tem que aguentar esses caras que eram ruins dentro de campo. Ontem o Salvo Espínola, o mesmo comentário que ele, o mesmo lance, né, um lance do Flamengo contra o Corinthians, que ele fala uma coisa, depois um jogo do Vasco tem um lance idêntico igual, ele fala outra coisa. Então os caras eram ruins dentro de campo, erravam dentro de campo, agora erram comentando, estão ali só para limpar a barra das cagadas que os árbitros fazem dentro de campo, mas ninguém pode questionar. Mais uma vez, repito, é uma coisa que só existe no futebol brasileiro, na televisão brasileira. Ex-árbitro comentando, comentarista de arbitragem. É só aqui que árbitro é estrela. Só aqui que árbitro ganha programa de televisão depois que encerra a carreira. Enfim, isso explica muita coisa, né? E tá aí o Arnaldo Ribeiro, que levantou crítica, né, sobre isso, sobre essa profissão comentarista de arbitragem, acabou sendo demitido da Rede Globo. Tirem suas próprias conclusões e deixem aqui nos comentários para mim. Estou curioso para saber o que você está pensando sobre isso. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, vamos em mais uma do Daronco. O Daronco que ontem garfou o Vasco, né, operou o Vasco em São Januário. E ele quer operar ainda mais, né? Ele quer fazer ainda mais estrago, porque ele relatou na súmula que teve o seu carro, teve o pneu esvaziado. Vamos lá. O Daronco colocou isso aqui na súmula. Informo que foram esvaziados 2 pneus, um frontal e um traseiro do carro que levou a equipe de arbitragem ao jogo. O carro estava estacionado dentro das dependências do estádio no espaço reservado para a arbitragem. Então ele relatou isso aqui em súmula e muito provavelmente o Vasco vai levar uma punição, porque é assim que acontece. O Vasco é roubado, o Vasco reclama, o Vasco é punido pela reclamação e quem roubou, quem fez a cagada, quem atrapalhou o jogo, quem falhou lá, não acontece nada, não dá uma entrevista, não dá uma satisfação, não leva uma punição, continua apitando normalmente e daqui 1 mês, 2 meses vai estar apitando de novo um jogo do Vasco e garfando o Vasco de novo, porque é assim que as coisas funcionam no futebol brasileiro. Cansativo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço aí, saudações vascaínas, até a próxima, fui!